Sejam bem-vindas e bem-vindos à solenidade de entrega do Selo Internacional do Trabalho Digno. Este evento é uma realização da Rede Ponte e da Bruck Le Pont da Suíça e tem como parceiros a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Piauí, SEBRAE e Conselho Regional de Administração do Piauí. O selo é uma certificação social e voluntária. Por meio dela, a empresa busca demonstrar aos clientes e à sociedade, a partir de uma avaliação de terceira parte, que apoia e promove o trabalho digno. A Rede Ponte é formada por 6 organizações sociais: Caritas Teresina, Fazenda da Paz, Caritas Oeiras, Funassi, Caritas Regional e Instituto Ubíqua. Estas organizações têm em comum entre si a formação para o trabalho e a inserção laboral em ambientes que promovem o trabalho digno. Pedimos que, ao fazer registro desse momento e postar nas suas redes sociais, por favor, marquem o perfil da Rede Ponte no Instagram, é @_ponte. Também podem utilizar a hashtag Rede Ponte. Obrigada. Nós assistiremos agora o vídeo de divulgação do Selo Internacional do Trabalho Digno. Com trabalho digno, todos ganham. Ganha a empresa que vende mais, mantém a imagem favorável e consegue crescer. Ganham os colaboradores que trabalham mais felizes e produzem muito mais. Ganham os clientes que se sentem satisfeitos em investir na compra de um produto feito com trabalho digno. E ganha a comunidade, que tem a empresa como aliada no seu desenvolvimento sustentável e inclusivo. A Rede Ponte e a Bruck Le Pont da Suíça acreditam que quando todos ganham, um novo mundo do trabalho é possível. Por isso, certificam as empresas dispostas a apoiar, promover e vivenciar a cultura do trabalho digno. Selo Eu Apoio o Trabalho Digno, sua empresa em outro patamar. Com trabalho digno, todos ganham. Ouviremos agora o pronunciamento do senhor Gessé Barbosa, presidente do Instituto Ubíqua e idealizador do Índice do Trabalho Digno. Boa tarde. Boa tarde. Em nome da Rosa Lídia, quero saudar a mesa, que não tem a mesa, mas digamos. Faça de conta. Pediram para ser breve, aí tem algumas palavras aqui que eu tenho que anotar, porque para ser breve você tem que, né? Bom, é um prazer estar aqui nessa terceira edição do Selo do Trabalho Digno. Este selo, ele é essencialmente um atributo de comunicação. Acho que isso é um ponto-chave que a gente precisa destacar nesse início, né? Nessa fala primeira. Uma das finalidades mais importantes do selo é valorizar tanto a relação da empresa com seus empregados, mas também a relação que a empresa tem com a sociedade, com seus fornecedores, com seus clientes. Eu acho que isso dá ao selo uma conotação bem diferente. O Índice do Trabalho Digno, ele foi criado para que as empresas possam medir, ele é um indicador, para que as empresas possam medir o quanto estão mais próximo ou mais longe daquilo que a gente acredita ser o trabalho digno. E com este selo, a primeira consequência é que a empresa vai ganhar um diferencial, né, perante as outras, e isso certamente traz uma comunicação mais positiva, que certamente trará também mais rendimentos financeiros, e é isso que a gente espera, que as empresas sempre cresçam cada vez mais, mas cresçam em harmonia com a sociedade, com seus empregados, né, com seus clientes, com a natureza também. A marca da empresa passa a agregar um valor. Outra coisa que vale a pena destacar é que as empresas que recebem o selo, elas também recebem uma mentoria, recebem cursos, porque para nós é muito importante que as empresas que receberam o selo não acreditem que já estão no topo,
que é sempre possível melhorar cada vez mais. Então, nós vamos ofertar formações variadas e mentorias também, além do relatório que vocês receberão, que é o relatório do Índice do Trabalho Digno. As empresas que não conseguiram alcançar este índice também receberão formação, porque o nosso interesse é ampliar essa comunidade, que é a comunidade que promove o trabalho digno aqui no estado do Piauí. E a gente espera realmente que a cultura do trabalho digno em breve seja uma prática de todas as empresas. Muito obrigado, gente. Nós ouviremos agora o pronunciamento da senhora Lucineide Rodrigues, coordenadora da Caritas Arquidiocesana de Teresina, representando as organizações da Rede Ponte. Então, boa tarde a todos e a todas. Quero dizer da felicidade de representar uma rede tão forte, onde é composta por organizações que valorizam e que trabalham pela cultura do trabalho digno. Então, nós todos estamos unidos por um ponto principal, que é a qualificação profissional dos jovens pobres da periferia, mas que têm potencialidades incríveis, que querem sair da condição que estão. Temos a possibilidade de inserir eles no mundo do trabalho, porque eles aprenderam. E aí eu posso citar os índices da Caritas de inserção, que chega a 80% dos jovens qualificados na área da gastronomia. O sucesso da FUNACI na inserção dos seus jovens, que tem aí como referência o programa de estágio dos jovens nas empresas, e que quase 100% desses jovens fica inserido. Eu tenho certeza que um de vocês aqui inserir um jovem desse sabe que eu estou falando a verdade. Então, a Rede Ponte, ela se une em torno desse tema, o trabalho digno. Não basta apenas trabalhar, o trabalho tem que ser digno. Como diz, o trabalho dignifica o homem, dignifica a mulher. Então, para isso, a razão da existência dessas organizações. Então, estou aqui para dizer o quanto é importante para essa rede o apoio das organizações aos nossos jovens e por vocês trabalharem com a gente também a cultura do trabalho digno, de pensar que precisa valorizar as pessoas, que as pessoas, quando estão no ambiente de trabalho saudável, elas rendem mais, elas são mais felizes, e que, no lugar de trabalho, é o lugar que a gente passa mais tempo. Eu passo mais tempo no meu trabalho do que em casa. Então, precisa ser um lugar bom para viver. E se vocês estão ganhando esse selo hoje, eu tenho certeza que a empresa de vocês é um lugar bom de trabalhar. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigada. Nós ouviremos agora o senhor Luiz Cineas de Castro Nogueira, ele que é professor e membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Piauí. Quando recebi essa incumbência de falar um pouco sobre o papel da OAB, falar um pouco sobre a importância do papel do trabalho para a sociedade, é claro que a gente fica pensando em vários assuntos, né? Tudo, absolutamente tudo que vocês vão pensar, que qualquer pessoa vai pensar ou irá pensar no futuro, vai depender do trabalho. E vai depender do trabalho humano. E por mais que a gente esteja vivendo uma época sem igual na história humana, de crescimento de informática, de crescimento de novas tecnologias, de uma rapidez entre as comunicações, sempre haverá um ser humano ou vários seres humanos trabalhando para a melhoria, né? É claro que o trabalho ele tem um viés econômico. Esse viés econômico ele não pode ser longe, ele não pode ser desassociado do viés social. A nossa Constituição Federal, para falar um pouco aqui do juridiquês, ela trata muito bem essa matéria, né? Ela indica que o crescimento da sociedade precisa do crescimento econômico e o crescimento econômico do crescimento da sociedade. Então, não são antagônicos, muito pelo contrário, precisa ser sempre de mão dada. A gente sempre vê que
o desenvolvimento de um trabalho, ele pelo menos perpassa por algo essencial, que é a comunicação. Todos nós estamos agora, nesse momento, tendo um momento de comunicação. O selo é uma comunicação. O índice é uma comunicação. Quando as pessoas que me antecederam falaram, é tão bonito ver o selo quando eu vejo lá, a gente criou um selo, né? Porque esse selo, eu vou até repetir a palavra, esse selo aqui ele valoriza, é uma valorização, né? É muito bonito. É comunicar, valorizar é comunicar a outra pessoa. Então, para mim, é muito caro que quando a gente esteja trabalhando com a ideia de trabalho digno, a gente também esteja muito atento à ideia de uma boa comunicação. As empresas que são muito boas, elas comunicam muito bem. Elas se comunicam não só os empregados de igual escalão, mas também na vertical, entre empregados de escalão diferente. Elas se comunicam muito bem com a sociedade e a sociedade com elas. Então é interessante realmente ter o selo, porque o selo diz lá, ei, você que é consumidor, pode vir aqui, a gente vai lhe tratar muito bem, mas a gente, aqui atrás, onde a gente realmente tem que suar e tem que fazer atividade, a gente cuida também muito bem dos nossos empregados, dos nossos colaboradores. Isso é muito importante. Então, isso faz parte da comunicação. E comunicar bem, eu gosto de falar que comunicar bem é comunicar com o coração, né? E só para deixar essa mensagem final, comunicar bem é comunicar de maneira assertiva, garantir que a outra pessoa tenha voz e vez, mas também garantir que a outra pessoa seja escutada. A gente chama essa técnica na mediação de escuta ativa. Não é só balançar a cabeça para outra pessoa, mas é se importar com o que está acontecendo dentro dela, dentro daquela pessoa. Aquela pessoa tem uma dificuldade, aquela pessoa está vivendo um pedaço da sua vida que não é tão fácil. E ela tem que encontrar no seu companheiro de trabalho, no gerente, no dono da empresa, no sócio, nas pessoas que às vezes estão até em escala um pouco inferior, um membro de apoio. Então, encontrar esse membro de apoio passa por saber se comunicar. E, por fim, eu deixo aqui uma mensagem que, para mim, apareceu há 2 dias atrás, quando eu estava lendo um livro da Brené Brown, que fala sobre a arte de liderar, né? E ela cita uma frase da diretora da London School of Economics and Political Science, ou seja, a diretora de uma escola londrina que fala sobre economia e ciência política. A Minosh Sharif, ela diz, no passado, os empregos dependiam dos músculos. Hoje, dependem do cérebro. No futuro, vão depender do coração. Muito obrigado. E nós ouviremos agora o senhor Carlos Wagner Araújo Neri da Cruz, professor e juiz do trabalho. Primeiro, parabenizar as empresas que estão aqui hoje para receber esse selo, que é um selo internacional. Parabenizar a Rede Ponte e a Bruck Le Pont também pela concessão desse selo. Vocês não sabem, ou talvez não imaginem a importância que um selo desse tem, tanto nas entidades não governamentais, mas também nas governamentais, né? Eu, como magistrado, faço parte da Justiça do Trabalho, e um desafio muito grande hoje do Poder Judiciário é também sair desse enclausuramento e participar das atividades que a sociedade faz, efetiva, para que a gente possa saber também quais são as empresas que estão recebendo os selos, né, participando e valorando o trabalho digno. Mas, afinal de contas, o que é trabalho digno? Quando nós abrimos a nossa Constituição, logo no artigo 1º, o professor Sinésio falou isso, nós temos lá os fundamentos da nossa República. Um deles é a dignidade da pessoa humana. E outro, o valor social do trabalho e a livre iniciativa. Vejam, é o artigo 1º da nossa Constituição. É o artigo de abertura da nossa Constituição. O trabalho digno é justamente esse trabalho que é um feixe de centralidade em relação à dignidade da pessoa humana. Então, quando a empresa pratica o trabalho digno, é como se ela estivesse, de fato, efetivando esse postulado da dignidade da pessoa humana e da dignidade do trabalhador. E nós não podemos confundir o conceito de trabalhador apenas e tão somente em relação ao trabalhador subordinado, ou seja, o empregado, o que vocês chamam de colaboradores, que é um conceito mais dentro da administração. Mas é um conceito muito interessante, porque no direito nós chamamos de empregados porque existe uma subordinação.
nós chamamos de subordinação hierárquica e subordinação econômica. Mas quando você introduz o conceito de colaborador, o que você quer dizer? É um sentido de pertencimento, não é isso? Que você faz parte daquela estrutura. Pois bem, o valor social do trabalho não caminha sem a livre iniciativa. E a livre iniciativa não existe sem o valor social do trabalho. Vejam como é importante. Então, para a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o trabalho digno equivale, corresponde ao que a OIT chama de trabalho decente. São expressões equivalentes. É tão importante que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas, a ODS número 8, ela trata justamente do trabalho decente e do desenvolvimento econômico. Não há desenvolvimento econômico sem as empresas, não é verdade? Não há trabalho sem as empresas. E as empresas também não existem sem o trabalho. Vejam que o trabalho como bem juridicamente protegido, ele parte da primeira Revolução Industrial, aí 1700 e alguma coisa, e a primeira Revolução Industrial, a grande descoberta foi o quê? A máquina a vapor e o tear mecânico. Hoje nós falamos na quarta Revolução Industrial. E qual é a nossa preocupação hoje na quarta Revolução Industrial? Automação, inteligência artificial, não é verdade? Indústria 4.0, impressão 3D, Big Data. Enquanto isso, noutra ponta, infelizmente, ainda nós temos exemplos de trabalho não digno, de jornadas exaustivas, de exploração, de trabalho infantil, de trabalho escravo contemporâneo. Então, o trabalho decente para a ONU e para a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, se funda em 4 pontos, que eu vou tentar resumir dentro desses 2 minutos que me faltam, que eu acho. O primeiro ponto, a questão do respeito do direito no trabalho. Eu não estou falando de direito do trabalho. Eu estou falando de direito no trabalho. E envolve o reconhecimento dos direitos fundamentais, como, por exemplo, segurança no trabalho, um ambiente saudável, um ambiente seguro e, importante, se atentem a isso, um ambiente não discriminatório. Hoje, a grande preocupação também não é apenas no trabalho, mas é o acesso ao trabalho. As pessoas mais vulnerabilizadas têm uma grande dificuldade de acesso ao trabalho. Por exemplo, as mulheres têm grande dificuldade de acesso ao trabalho. E quando conseguem um acesso ao trabalho, concorrem com os homens para receber salários menores. E se você tem uma mulher e uma mulher negra, ela vai receber um salário ainda menor do que uma mulher e uma mulher branca. As pessoas com deficiência, apesar da lei disciplinar uma cota de 2% a 5% para as empresas que tenham até mais de 100 empregados, e para as empresas que têm menos de 100 empregados. Aí nós podemos introduzir o conceito de ética valorativa. Por exemplo, se a minha empresa tem 20 empregados, eu não estou obrigado legalmente para contratar pessoas com deficiência, mas eu posso contratar, exercendo uma ética valorativa, né? Não um imperativo legal para que isso aconteça. As pessoas que se declaram LGBTQIA+, quem contrata essas pessoas hoje? Né? As pessoas indígenas, oriundas de povos tribais, cujo direito ao trabalho é reconhecido na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão do trabalho produtivo e com qualidade. Não é? Não adianta apenas ofertar o trabalho, mas ele tem que ser um trabalho com qualidade. Ou seja, a minha empresa tem que rebater, tem que rechaçar o trabalho escravo contemporâneo, tem que rechaçar o trabalho infantil. E sim apoiar, do outro lado, por exemplo, o trabalho do menor aprendiz. O terceiro ponto, a questão da vedação da proteção social. O trabalho não pode ser encarado como um custo. Muitas vezes, quando nós ouvimos um economista falar
ele diz que o trabalho está incluído no custo da empresa. Não, não devemos pensar assim. É um grande investimento para o equilíbrio social. Voltando a dizer para vocês, como está lá estampado, cristalizado no artigo 1º da nossa Constituição. E, por fim, um item que eu acho até, não diria o mais importante, mas é um dos mais modernos e um dos mais conceituais dentro da concepção de trabalho digno e, por conseguinte, trabalho decente, que é a responsabilidade social da empresa. E o que é a responsabilidade social da empresa? Na primeira Revolução Industrial, a empresa se preocupava apenas com o lucro. Dentro da quarta Revolução Industrial, ela tem que se preocupar com o lucro, efetivamente, toda empresa se preocupa com o lucro, mas ela tem que se preocupar também com seus colaboradores, se preocupar também com a gestão, com o seu produto, se ela está praticando o trabalho digno, se preocupar com as políticas públicas do governo. É o que a ciência da administração chama de stakeholders, né? Ou seja, eu tenho que me preocupar com tudo aquilo que está ao redor da minha empresa. Exemplo, se a minha empresa está localizada num bairro da periferia de Teresina, será que existe algum projeto cultural aqui de jovens e adolescentes que eu possa apoiar? Se a minha empresa está numa rua sem saneamento, será que eu não posso me preocupar com o saneamento da rua e do bairro? Ou seja, shareholders, apenas os acionistas, as pessoas que comandam a empresa, os interesses deles são importantes? São. Mas nós temos que nos preocupar também com stakeholders, com toda a sociedade, não é? Com tudo que gira ao redor da minha empresa. O meu produto tem um impacto econômico? Por exemplo, se eu vendo pneus, eu me preocupo com o resultado, o impacto ambiental daquele pneu depois de descartado, o que ele vai causar no meio ambiente? Então, vejam, o conceito de trabalho digno hoje, e por consequência, o conceito de trabalho decente está muito mais ampliado. E é um grande desafio para vocês. Não deixe de ser um grande desafio. Mas se vocês estão hoje aqui, eu saúdo, eu aplauso, porque, de alguma forma, vocês estão recebendo um selo de que vocês estão dentro e praticando todas essas práticas, né, todas essas iniciativas. Então, meus parabéns. E nós ouviremos agora a senhora Rosa Lídia Moraes, ela que é representante do programa País Brasil, da Bruck Lepon da Suíça. É um orgulho para a Bruck Lepon, né, que já trabalha há quase 70 anos que a Bruck Lepon atua no mundo, desenvolvendo programas para a promoção do trabalho digno. Aqui no Brasil, ela começou a atuar na década de 70. E no Piauí, a partir de 2010, ela veio concentrar seus esforços, seus recursos, e aí ela instituiu uma coordenação local, que é o trabalho que eu desempenho junto com as organizações, e nós ampliamos o número de organizações parceiras da Bruck Lepon aqui no Piauí. Infelizmente, nós somos escolhidos pelos piores indicadores que a gente dividia e divide ainda Piauí e Maranhão, né? Mas veio para o Piauí. E com essa vinda da Bruck Lepon para cá, eu sempre digo que eu tenho muita gratidão pela solidariedade do povo suíço em apoiar organizações, pequenas organizações aqui do nosso estado, para qualificar jovens pobres de periferia que não têm acesso, que não teriam acesso a uma formação profissional, porque a gente vive uma dicotomia, né? Para ter o emprego tem que ter experiência. Aí isso já é um empecilho para o jovem, né? E aí ele falou aqui, quando é mulher é mais difícil ainda, porque aí tem gravidez precoce, tem... Então, quando a gente chega nas organizações parceiras, vocês não têm ideia de como o trabalho é belo. É uma formação integral. Existe o tal do módulo básico, que eu acho que tem que ser o módulo humanizado, acho que ele tem que mudar isso. Onde o jovem é preparado para o ambiente laboral, para o ambiente comunitário, para ele não se ver como um indivíduo isolado, mas como um indivíduo que tem responsabilidade pela sua família, pela sua comunidade
e pela empresa onde ele vai ser inserido. Então, um jovem que sai do programa de formação das nossas organizações parceiras, ele não sai só um profissional qualificado na área técnica que vai ser bom para a sua empresa. Ele também vai formado, ou pelo menos provocado, né, nesse processo de formação humanizada. E isso é o diferencial dos jovens, que as organizações parceiras formam, né, a cada semestre, a cada ano. E Brooklyn Le Pont tem muito orgulho das organizações que ela apoia aqui no Piauí. Então, é o ir além, é você preparar o jovem para esse mercado que está aí, que não é só o emprego formal, né? É ser empreendedor. Mas não é ser empreendedor apenas numa iniciativa produtiva, mas ser empreendedor também no espaço do seu emprego formal, né? Então, o jovem que sai dessas organizações, ele sai com essa qualificação. E nós não temos só o compromisso de qualificar, entregar certificados. Todas as organizações parceiras, elas têm um compromisso de inserir o jovem no mercado de trabalho. Então, esse processo é muito humano, é muito solidário. Aquele jovem vai fazer o curso, existe um agente de inserção, um gestor de talentos que vai orientar aquele jovem na inserção dele no mercado de trabalho. E isso é chegar na ponta, é você ter certeza de que aquele jovem está sendo inserido com uma renda digna, num local digno. Se você tem um jovem inserido do programa País Brasil, das nossas organizações parceiras, pode ter certeza que você já promove trabalho digno, porque a gente não insere o jovem se o lugar não for um lugar bacana para se trabalhar, né? E uma das coisas que me traz também muito orgulho e alegria é perceber que o trabalho, a gente normatiza ele demais, né? Todo mundo depende do trabalho. Todo mundo, a empresa depende do trabalhador, o trabalhador depende da empresa. E o que o selo vem trazer nisso tudo? O selo, ele vem fazer com que empregado e empregador entendam que a melhor coisa que o empregado tem é a empresa onde ele trabalha. E a melhor coisa que o empregador tem é o empregado que ele tem na sua empresa. E quando você consegue entender que essa cultura do trabalho digno, ela é o caminho para a gente fazer a coisa certa, não porque o juiz está aqui, mas é porque é o justo, é o correto, é o honesto, né? E eu fico feliz de olhar aqui e ver tantas empresas que se colocaram à disposição de passarem pela observação do selo, porque ele não é fiscalizatório. Todas as informações, gente, são sigilosas, elas estão passando agora por uma inteligência artificial, ou seja, não tem manipulação humana, nem GECE, nem eu, nem ninguém sabe das informações das empresas de vocês. E o próprio índice calcula e diz a qualificação de cada uma das empresas. Então, é muito bom saber ter vocês aqui, né, que é uma semente que a gente está plantando aqui no Piauí. E, para mim, o trabalho sempre foi uma coisa que dignifica a pessoa. E meu pai sempre dizia, minha filha, quem tem coragem de trabalhar não passa fome, né? Então, eu sempre trouxe isso comigo. Então, a dignidade do trabalho, de você se colocar, de você produzir, de você servir. E o selo é aquela coisa de reconhecer a vontade de vocês de querer fazer o certo, de fazer o justo. Então, a gente quer impactar a sociedade para que a sociedade não normatize o trabalho. Entenda que o trabalho é o fundamento, é a base, é a essência do desenvolvimento econômico, mas também do desenvolvimento da comunidade, da sociedade. Então, Brooklyn Le Pont fica muito feliz de poder estar contribuindo com isso, né? E desejamos que a gente vá cada vez mais crescendo, adicionando mais empresas nesse processo, melhorar o seu ambiente laboral e concorrer no próximo selo que está vindo aí. Então, me estendi um pouquinho demais, mas é porque eu me empolgo, eu sou apaixonada por este selo.
Muito obrigada, Rosinha. Nós ouviremos agora o padre Julielmo Marques, que é presidente da Rede Ponte e coordenador da Caritas Diocesana de Oeiras. Quando a gente olha tantas empresas que assumiram com a gente essa causa do trabalho digno, é muito importante. Cada um de vocês é importante para nós. Lá na Caritas de Oeiras, a gente atua em 4 municípios, e um dos propósitos da Caritas de Oeiras é a gente despertar dentro do coração do jovem esse desejo dele empreender. Então, vem sempre aumentando, não é, o número de empreendedores lá na região. E quando a gente encontra pessoas de boa vontade, empresas também que vai recebendo nossos jovens, que oferecem essa oportunidade para o trabalho de maneira digna, isso para nós é muito importante. Na Sagrada Escritura a gente já vê essa valorização também do trabalho humano, não é? Então, parabenizar todas as empresas, a Brooklyn Ponte, e dizer que nós também estamos felizes, não é, pelo empenho de cada um. E a cada ano a gente vai percebendo que o número de empresas que a gente vai visitando vai aumentando também. No próximo ano, certamente, será bem maior. Então, parabéns às empresas, parabéns à Brooklyn Ponte, e muito obrigado pela presença de cada um. Então, vamos dar início à entrega do Selo Internacional do Trabalho Digno, edição 2023. Convidamos da empresa 4S Autosserviço, Benildo Barbosa de Araújo. Quatro S Motos, convidamos Ronaldo Rodrigues Canabrava. Mais uma empresa, Alô Pneus, convidamos Ivan Paz da Silva. Convidamos da empresa Antena 10, Marco Ibiapina. Nós convidamos agora da empresa Aramis, Jardiel Ventura de Carvalho. Convidamos agora da empresa Ativa Energia Solar, Caleb de Souza Esteves. Nós convidamos das empresas Autopeças Minuano Teresina e Autopeças Minuano Água Branca, Orafran Pereira Barbosa dos Santos. Convidamos agora da empresa Baruxel, João Pedro Oliveira de Carvalho. Convidamos da empresa Vou Comer Pastel e Hot Dog, André Soares Livramento. Convidamos das empresas Casa das Molas Autosserviços, distribuidora de peças Casa das Molas e Casa das Molas o Dedé, Patrine Ravani da Silva Queiroz. Nós convidamos da Companhia da Beleza, Cláudia Silva Mesquita. Convidamos do CRA Piauí, Cristóvão Colombo e Maria de Lourdes de Melo. Da empresa Dakar Auto Centro, Marcos Aurélio e Jaqueline Araújo. Convidamos da empresa Engipec de Oeiras, Piauí, Germana Beatriz Santos Ferreira. Convidamos agora da empresa Herbim Motopeças de Oeiras, Piauí, Rodrigo Moura. Convidamos agora da empresa Goltec, João Pedro Oliveira de Carvalho.
Convidamos agora da empresa Hightech Soluções, Rômulo Lima. Nós convidamos da empresa HP Auto Centro, Avelan Pereira Barbosa dos Santos Lima. Nós convidamos a empresa Integração Autoelétrica, Cristiana do Nascimento Soares. Convidamos Jet Veículos, Francisco Milton Lemos Pereira. Convidamos agora JG Pneus, Antônio Marques Fortes Rodrigues. Convidamos agora Master Frios, Marcos Barbosa da Silva. Convidamos agora Mercadinho Marli, Hélio Nunes Martins. Convidamos agora a empresa NC Pizzas e Sorvetes, Neura Carmen Vieira Cavalcante. Virou uma festa aqui no palco, né? Que bom! Convidamos a empresa Off-Road Motors, Antônio Marques Fortes Rodrigues. Parabéns, muito obrigada. Convidamos agora a empresa PAC Saúde, distribuidora Aldo Simeão Silva. Convidamos agora a empresa Lindona Lingerie, Jeane Ponte Aragão. Convidamos agora Foto Estúdio Nilson Linhares, Nilson Pereira Linhares. Convidamos agora a empresa Polo Sustentável, Daniel Alves Miranda. Convidamos agora a empresa Prolingel, Sara Araújo. Convidamos agora Restaurante O Pesqueirinho, Rafael do Nascimento Silva. Convidamos agora a empresa Rocha Auto Center, Nathaniel Rocha de Oliveira. Convidamos agora V. Machado, Cianara Cruz de Souza. Parabéns, muito obrigada. Convidamos a empresa Vital Bebidas, Lucas Euclides Salles. Parabéns a todas as empresas, a nossa gratidão pela participação também neste processo.